Ju, você sabe que no meu plantão da noite tinha um colega que roncava muito, não deixava ninguém descansar. Olha, eu acho que eu lembro dele, hein? Mas agora ele usa o CPAP. E, nossa, melhorou super. Ele tá levando o CPAP? Tá levando. Que bom, viu? Talvez a gente resolveu um problema. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e descobrir se o ronco é ou não é um grande problema de saúde. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Meu nome é Michele. Eu sou a Juliana, Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema super legal que tá até em alta, né? Que é a apneia do sono, né? Às vezes é o roncar, e aí a gente vai destrinchar esse roncar nas consequências. E para isso a gente trouxe quem, A gente trouxe uma convidada super especial, a doutora Maíra Honorato. Ela é neurologista e especialista em neurofisiologia do sono pela USP. E ela também é médica do Hospital Israelita Albert Einstein e vai trazer novas informações e esclarecimentos aqui sobre a apneia obstrutiva do sono. E aí eu pergunto para você ronca? Conhece alguém que ronca? Se liga nesse episódio que a gente vai contar um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Você sabe que eu quero começar esse episódio falando que quem ronca nunca admite que ronca. É verdade. Isso é verdade, pode ser até uma briga de casal ali, né? E aí, agora eu vou trazer uma curiosidade, essa você não sabia, ó. Que o ronco, eu olhei ali, é a terceira maior causa de divórcio. Sério? Você sabia? Essa Michele é cada um. Não, aqui é conhecimento. Depois de infidelidade e questões financeiras vem o ronco. Vem o ronco? Legal, interessante. E aí você estava falando, então, sobre o ronco, né? Qual que é o grande problema das pessoas que roncam? Você sabe que roncar nunca é normal. Tá, Não é normal isso é roncar. interessante. A gente dorme normal, respira normal, não ronca. Por que a gente... O que é o ronco? O ronco, ele é o barulho que Sim. a via aérea, né, faz quando a gente está dormindo. Na hora que ela vai respirar, o ar não entra, é o ar entrando com dificuldade. Então, pensa numa fresta, numa janela, naquele dia que está muito vento. A janela deixou Uma frestinha. aberta, em vez de estar completamente aberta. E aí faz barulho. E aí faz aquele barulho. Aí faz de aquele vento. barulho. Sim. Então, roncar nunca é normal. É um ar, uma corrente de ar passando por um espaço estreito, Uma né? corrente de ar passando por um espaço estreito. É exatamente isso. Tá, ótimo. Então, nunca é normal. E quando que isso começa a trazer problemas como a apneia, né? O que seria, então, a apneia obstrutiva do sono, que tantas pessoas ouvem falar? Na apneia, eu tenho uma parada da entrada do ar durante o sono. Então pensa, essa janela, ela pode estar, em vez de estar completamente aberta, como deveria estar, ou seja, a via aérea era para estar aberta durante o sono. E se essa via aérea não está aberta, ela está estreita, ela está menor do que ela deveria estar, na hora que o ar vai passar ali, vai produzir o ronco e eu vou ter diminuição da entrada De ar. Você de ar. respira menos. Você respira então, menos. É a parada de respiração. Né? A apneia é a parada da respiração, pausas respiratórias, né? Eu tenho vários episódios disso ao longo da noite. Tá. E aí vem as consequências, né, da apneia. O que isso pode gerar? Pensa que se o ar não entra quando eu estou dormindo, o ar é responsável por oxigenar o nosso sangue, eu começo a ter queda da saturação de oxigênio quando eu estou dormindo. Mas o nosso organismo é muito inteligente. Ele não vai deixar você sem então vamos oxigênio, ficar né? sem nada até morrer. ele acordar, até ele morrer. Não. O organismo vai lá e fala, opa, acorda. Respira. 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 E aí a pessoa tem Um despertar. Acorda. Eu ia falar que tem aquele... Tá roncando. Isso, exatamente. Desculpa, gente, já estamos de volta aqui. Mas então são essas paradas durante o sono, né, da respiração, e aí dão esses micros despertares. E o que isso pode trazer de consequência? Então, vamos raciocinar junto, vamos chegar na conclusão dessa resposta junto. O ar não entra, o oxigênio no sangue cai,
eu faço vários microdespertares ao longo da noite. Isso não deixa o meu organismo entrar em estágios de sono mais profundos. E aí, eu não entrando nesses estágios de sono profundo, eu posso ter muito sono no dia seguinte, posso me sentir muito cansada no dia seguinte, posso ter dor de cabeça no dia seguinte. Durante o sono, eu tenho uma redução da frequência cardíaca, da pressão arterial. E se eu não estou fazendo todos os estágios do sono, fazendo tudo o que é esperado que o meu sono faça, eu posso ter aumento da pressão arterial no dia seguinte. Esses episódios em que eu tenho redução do oxigênio no sangue podem aumentar a chance de infarto, de AVC, de problemas de memória. Sim. Isso é muito legal. Isso são sintomas, né, que as pessoas podem perceber ao longo do dia. Tô muito cansado, ou minha pressão não controla, eu tomo remédio, mas ela não tá muito bem controlada. Tenho doença cardiovascular, já tive infarto. Às vezes pode ser que tenha componente do sono. De risco, um fator de risco para você parar e ouvir aquela pessoa que tá dormindo do seu lado que fala que você ronca. Acredite nela, investigue, né? E eu acho que é interessante, até no outro episódio que nós gravamos aqui sobre o sono, essa questão do sono, que a limpeza, né, do nosso organismo acontece no sono profundo. Então, se você está falando aqui que esses microdespertares que acontecem por conta da apneia não deixam você chegar no sono profundo, você não está tendo a limpeza. Então, aumenta realmente o risco de perda de memória. Isso da pressão arterial, né? Que você falou, às vezes chega uma pessoa com, igual a Michelle falou, difícil de controlar a pressão. Tudo isso é uma consequência que, às vezes, você tá só pondo remédio, só tratando aquilo ali, e, na verdade, você tem que ir no sono. Tem que ir na base. E por você tem que ir na base. E o que leva a apneia do sono? Tem alguma causa? Tem alguns fatores de risco, né? Tá. Na verdade, causa, se a gente fosse filosofar aqui, a gente poderia entender, a apneia ela é muito prevalente, né? Tem um estudo aqui de São Paulo que fala que indivíduos com 70 anos chega a 70%. Nossa, muita gente. A prevalência. Então, é muito. É mais da metade das pessoas. Então, se a gente for filosofar aqui, mas nem é tão filosofar assim, quando a gente saiu de animais que ficavam em 4 patas e levantou e ficou ereto, isso diminuiu muito a nossa via aérea, né? E aí, o problema tá quando a gente dorme, porque quando a gente tá acordado, tá tudo certo. A gente tá em pé, né? E quando a gente deita e dorme deitado, tá? Piora. Então, e aí, relaxa ainda mais a musculatura aqui, né? Mas existem fatores de risco. Obviamente, ter apneia nunca é normal. Tô só filosofando aqui com vocês, porque essa prevalência é muito alta. Um dos principais fatores de risco é a idade, tá? Outro é a obesidade. E aí, por que homem tem um pouco... tem mais chance de ter? Porque homem acumula mais gordura aqui do que a mulher, né? Que tem um acúmulo de gordura mais para baixo, né? Então, idade, obesidade, a própria conformação da sua via aérea. Então, a apneia só dá em paciente obeso? Não. Às vezes tem pacientes que têm micrognatia, ou que nem tem isso, mas tem uma via aérea que tem uma conformação mais estreita. Micrognatia, para quem tá ouvindo, né, é o queixo um pouquinho mais para trás, que acaba obstruindo ainda mais a entrada do ar. Isso também é um fator de risco. E por que a idade seria um fator de risco para a apneia do sono? Será que é por conta da musculatura? Que vai ficando mais flácida, vai perdendo músculo. Colágeno. Exatamente. Então, com a idade, a gente tem uma perda de massa muscular, né? Principalmente se você pensar que aí você vai na academia, você vai reverter a perda de massa muscular no braço, nas pernas, mas e aqui, né? No pescoço, na região. Tem um exercício para isso? Você sabe que tem um dos tratamentos da apneia é fonoterapia. Legal. Não dá exatamente para fazer um exercício igual a gente faz na academia, sim. Mas fonoterapia é um dos tratamentos de alguns tipos de apneia. Geralmente a apneia é mais leve, mas para fortalecimento dessa área. No Brasil a gente tem o grupo de fonoterapeutas do sono do Brasil é quem mais publica, do grupo que mais publica isso. Olha que interessante, é muito saber, né? Nem só de CPAP vive quem tem apneia. Pode ser que tenham outros tratamentos também, né? Sim, existem. Boa, então a gente falou dos fatores de risco, falamos do que seria essa apneia obstrutiva, das consequências que ela pode trazer aí para o indivíduo, né? Os problemas de saúde que pode trazer. E como que eu faço esse diagnóstico? Além de perceber que a pessoa está roncando, é só assim que a gente faz o diagnóstico?
Não. Para a apneia obstrutiva do sono, a gente precisa fazer o exame do sono, que é a polissonografia. Né? Existem alguns tipos de polissonografia. Hoje em dia é possível fazer polissonografia no laboratório, outro tipo de polissonografia domiciliar, onde você faz na sua casa, mas eu preciso de um exame do sono para confirmar o diagnóstico de apneia. Porque pode ser que a janela esteja produzindo ali aquele ronco, mas o ar passa. E não tem apneia. E não tem apneia. O problema é quando o ar não passa, né? E quando? Porque às vezes é normal acontecer 1 ou 2 apneias, né? E aí, quanto tem uma medida, né, que eles usam para falar de que é leve, moderada a grave. Você podia falar um pouquinho pra gente? Sim. A gente chama isso de índice de apneia e hipopneia. A gente falou de apneia. Vamos falar o que é hipopneia. Na apneia, na verdade, a gente olhando lá, a gente olha os gráficos, né, quando o paciente está dormindo, a gente vê o fluxo do ar com o paciente dormindo. Na apneia, eu tenho uma redução desse fluxo da entrada do ar de pelo menos 90%. Por isso que a gente combinou aqui e falou, não entra nada. Não entra nada, sim. Na hipopneia, eu tenho uma redução de 30%. Então, tem uma dificuldade da passagem do ar, mas tá passando. Mas não é igual à apneia. Não é 90%, é só 30%. É 30%, isso. E aí, eu somo essas apneias e hipopneias ao longo da noite, divido pelo número de horas que o paciente dormiu e isso gera o meu índice de apneia e hipopneia por hora de sono, tá? Legal. Que é normal até 5. 5 a 15 é um sinal de apneia leve, 15 a 30 moderada, acima de 30 grave. Legal, isso é importante pra gente saber também. Às vezes, se alguém já fez aí, você que tá em casa já fez uma polissonografia, ou o pai ou o familiar fez, dá uma olhada. Vê quantas apneias tem por hora, isso é importante pra gente entender, né? Então, mas... Lembra de olhar o índice, porque às vezes a gente olha lá no texto, vai estar escrito quantas apneias foram, quantas hipopneias foram. Dá mais de 100. Aí a pessoa vem, às vezes, muito assustada. Nossa, deu isso tudo. Olha o índice. O índice, legal. Que é quantas por hora. Que é quantas por hora. Isso. Então, legal. O paciente, a pessoa que está em casa, às vezes está se sentindo meio cansado durante o dia. Tem algumas escalas que a gente aplica no consultório para ver se o paciente tem maior chance de ter síndrome da apneia do sono. E aí, você vai pensar, bom, eu acho que eu tenho. E aí, você faz o exame. E aí, no exame, dá pra saber se realmente tem ou não tem. Não. E a gente vai tratar. E qual que é o tipo de tratamento que tem atualmente? A gente já falou da fonoterapia, né? Que é um dos tratamentos. Sim. Existe o CPAP. O que é o CPAP? Na verdade, é uma sigla, né? De pressão contínua, né? Durante o sono. Ele é um aparelho que ele funciona como se fosse uma nebulização. Sim. Tá? Então, ele não está conectado com oxigênio, não é nada desse tipo, não precisa conectar com oxigênio. Então, é um aparelho que ele vai pegar o ar aqui do ambiente, mas ele vai jogar o ar sob pressão. Sim. E aí, ele vai abrir a via aérea por pressão mecânica mesmo. A gente fala que é uma tala mecânica. Que ele ar sob pressão vai abrir a minha via aérea que está estreita. Tá? O CPAP eu devo usar sempre que eu estiver dormindo. Então, no caso do colega de plantão, ele tem que levar para o plantão. Sim, tá? Vai viajar, tem que levar o aparelho de CPAP. Quanto mais melhor, porque você trata a apneia daquela noite, né? Se você não usa, no dia seguinte você vai estar tendo apneia de novo, né? Isso. E assim, hoje em dia é um aparelho que tem várias máscaras. Que todo mundo fala, mas eu não me adaptei com o CPAP. E hoje em dia tem várias coisas, né? Que dá pra melhorar essa adaptação. Sim, tem várias máscaras, tipos de máscaras. Hoje em dia, máscaras menores, que são mais fáceis de adaptar do que máscaras maiores. O CPAP, ele também, hoje em dia, ele é menor do que os CPAPs que a gente tinha antigamente. Às vezes as pessoas queixam de barulho, mas o CPAP faz um barulho muito... Hoje em dia é bem mais tranquilo. Um barulho bem leve, o barulho só é alto se estiver com vazamento, tá? Legal. Então, por isso que eu gosto de falar disso, parecer uma nebulização, para o paciente entender que é como se fosse aquilo, só que o ar vai sob pressão e ele vai usar quando ele tá dormindo. Ótimo. Muito bom, acho que a gente conseguiu dar uma boa compilada, né? E aí, o que eu acho, que talvez ficou faltando aqui, é a gente falar muito desses sintomas no dia a dia. Além do ronco, o que te chama a atenção que um paciente chega para você queixando que você pensa em apneia? O paciente que vem com muito cansaço durante o dia, com muito sono,
durante o dia, tá ali no trabalho pescando, tá dirigindo e pesca dorme. Às vezes tá vendo televisão, qualquer coisa que senta, dorme. Senta na recepção, dorme. Isso, então o paciente tem muito sono durante o dia, paciente que tá muito cansado durante o dia, paciente que tem problema de memória, paciente que... Tá até ganhando peso, né? Que tem dificuldade de controlar o peso. Ganhando peso, dificuldade de controlar a pressão arterial, algumas arritmias. Paciente que acorda muito à noite para fazer xixi também. Paciente que acorda muito à noite para fazer xixi. E às vezes esse de acordar à noite para fazer xixi é interessante porque existem vários motivos para a apneia aumentar essa frequência, né, de ir no banheiro à noite. Mas às vezes o paciente até acorda pela apneia, por exemplo. E aí percebe que a bexiga tá cheia e vai no banheiro. Então, isso também é muito comum em idoso, principalmente idoso homem, que pode ter algum problema de próstata, que leva idas mais frequentes ao banheiro. Mas é muito comum o paciente achar que é normal ir várias vezes no banheiro à noite. Então, isso é muito legal você ter tocado nesse ponto, porque acordar à noite para fazer xixi várias vezes não é só um problema de próstata, pessoal. Pode ser apneia, né? A gente precisa investigar. São vários sintomas aí para as pessoas ficarem de olho atenta no dia a dia, né? Muito bom. Olha, fizemos um compilado. Fizemos um compilado da apneia. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Mayra, é sempre um prazer recebê-la. Espero aí que o pessoal de casa tenha gostado. A Mayra é ótima, que conseguiu elucidar várias dúvidas nossas. E aí eu vou passar a bola para Mi. Mi, o que você vai levar na mochila hoje? Bom, Ju, acho que dessa conversa a gente pode levar na mochila, prestar atenção nos sinais que a gente está tendo durante o dia, né? Nos sintomas, tô muito sonolento, minha pressão não tá controlando muito bem, não tô conseguindo perder aqueles quilinhos, acho que eu tenho uma dificuldade de perder peso, acho que prestar atenção nos sintomas, e aí com isso, pensar, putz, será que eu tenho apneia? Será que meu marido, minha esposa, realmente fala que eu ronco? Será que isso tem relação? Sim. E investigar. Porque controlando a apneia do sono, você controla outros fatores de risco. Então, controla doenças do coração, evita de ter AVC, perda de memória. Então, acho que isso é o principal, você prestar atenção e investigar. Porque é uma doença que a gente cada vez mais tem maior prevalência, né, doutora? E é tratável. Posso levar o necessaire junto com a mochila? Com certeza. Pode colocar o necessaire. Roncar nunca é normal. Ótimo. Perfeito. Pessoal, roncar nunca é normal. Muito bom. Excelente dica, pessoal. Fechamos aí com chave de ouro. E você, que já faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, curta esse episódio, compartilha com seus familiares. E você que ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana tem episódio novo. Isso. E deixa aqui nos comentários. Você ronca? Você já investigou? Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima.